Oi, gente, eu sou Helena e hoje vou apresentar o seminário sobre o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, do queridíssimo amado Machado de Assis. Esse livro, ele é do gênero romance, ele tem uma narrativa longa, apesar da característica dele, um ponto assim muito importante é a objetividade. Ele tem uma narrativa longa. Ele pertence ao realismo. Ele foi um marco do realismo aqui no Brasil, realismo brasileiro. Por que que essa obra inicia o realismo brasileiro? Bom, esse livro ele começou a ser publicado no século XIX, em 1800. Ele era publicado em formato de folhetim. Todo mês publicava os capítulos. E só em 1981 que juntou tudo e fez o livro. Bom, essa obra, ela é muito moderna, ela tem um tempo que não é linear, o texto é fragmentado, sabe? Então, esse já é um ponto muito importante. O narrador é em primeira pessoa, o Brás Cubas, ele narra suas memórias depois de morto, o que é muito interessante e inusitado, um morto narrando a sua vida, como ele mesmo diz, um defunto autor. Alguém morreu e está em outro plano e está entediado com a monogamia e decide contar a história da sua vida, decide contar sobre a sua vida. Bom, o Brás, ele começa o livro narrando a sua morte, por isso que eu falei que é um texto que não tem um tempo linear. Porque, diferente do que a gente está acostumado, seria ele começar narrando o seu nascimento. Mas não, ele começa narrando a sua morte, o seu velório, que tinha 11 pessoas só. E, enfim, ele começa a história falando que ele estava à busca de um emplasto, uma ideia de giri, um remédio que curasse todos os tipos de doenças, curasse todas as pessoas. E ele já estava de idade, já passou por tudo na vida dele, tentou ser tudo, nunca nada deu certo na vida dele, e ele já estava em busca de um emplasto para marcar seu nome e ficar para a história. Só que no meio da pesquisa, no meio desse rolê todo, ele pega uma pneumonia e vai com Deus e morre. E depois de narrar como foi a sua morte, ele conta como foi o seu velório, que só teve a presença de 11 pessoas. E mesmo tendo a presença só de 11 pessoas, ele ainda se acha muito importante, acha que fez falta para muita gente e ainda fica se achando bam bam bam. Ele narra o seu delírio de morte. Ele viaja para todas as épocas da sua vida e começa a contar. Ele conta da sua infância, ele conta sobre a família dele, que é uma família burguesa, porque o Brás Cubas ele fazia parte da elite carioca, porque ele é, ele mora no Rio de Janeiro, então a família dele fazia parte da elite carioca. E daí ele conta sobre como foi a sua infância e a sua educação que o pai dele deixava ele fazer tudo, era uma educação muito permissiva, e desde criança ele era um cão, ele era uma criança atentadíssima, como ele mesmo diz, um menino diabo. Ele brincava com. Ele tinha um escravo, o Prudence, ele subia nas costas dele e fingia que era um cavalo, e enfim, também tem ele, é uma parte do livro. Gente, olha, criança fofoqueira. Ele vê a Nhaloló e o poeta Vilaça no jardim, dando uns pega, se beijando. E ele corre lá no jantar e dedura e fala: Olha, gente, estão traindo ali, ó, tá acontecendo uma traição ali. E assim ele vai continuando essa história. Brás, ele não tinha muita sorte no amor, não tinha sorte em nada na vida dele, ele só era rico mesmo, mas não tinha sorte em nada na vida. E durante a obra, ele se envolve com um bocado de gente aí. E, continuando a história, ele se envolve com uma prostituta, que é a Marcela, que tem uma parte bem interessante que ele fala, que ela amou durante 15 meses e 11 contos de réis.
porque ele apagava o seu amor, o amor que ela dava para ele com presentes, joias, jantares. Só que aí o pai dele chegou e falou assim: "Olha, para de ser um vagabundo, vai estudar". E daí ele foi para Coimbra, na Europa, em Portugal, para estudar. Ele fez um curso de direito, só que, né, não deu certo também. E ele voltou pro Brasil por causa da sua mãe, que estava nas últimas já. Daí o pai dele falou: "Olha, volta pra cá". E daí ele voltou. E nisso que ele voltou pro Brasil, ele começa a se envolver com a filha do poeta Vilaça, isso mesmo, aquele que ele dedurou, ele se envolve com ela, a Eugênia, que dá o primeiro beijo, só que a coitada era coxa, era manca, e além disso, era pobre. Então ele falou assim: eu não quero ficar com ela, o que que a sociedade vai pensar de mim? Ficar com uma mulher pobre, eu da burguesia, ficar com uma mulher pobre e manca. Não, 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 não quero, não quero. E ele vai pro Rio, né? E ele começa um namoro com a filha de um político, que é a Virgília. O pai dele ficava pressionando ele para namorar, para se casar com uma mulher da alta sociedade, e ele engata esse namoro com a Virgília. E, gente, como eu já falei, o Brás não tinha sorte em nada, principalmente no amor, nesse rolê com a Virgília, entra o Lobo Neves, que casa com ela. Ele, enfim, ele leva a mulher do Brás e se casa com a Virgília. Só que depois de alguns anos, olha o plot, eles se reencontram e o Brás, ele se torna amigo do Lobo Neves. Olha, gente, talarico. E o Brás, ele jantava com o Lobo Neves à noite e lanchava a Virgília à tarde. Olha só, eles tinham encontros clandestinos e nesses encontros, que era na casa da Dona Plácida, na casa da Dona Plácida, nesse rolê todo aí, como toda história que se preze, a Virgília engravida. E, gente, que dó. O Lobo Neves, né, desconfiado, falou que eu sou corno. Ele fica desconfiado aí com o pé atrás, com o best talarico dele. E como ele tinha uma promoção, ele tinha uma promoção, ele se mudou pro Nordeste e levou a Virgília com ele. E aí o Brás se despede da Virgília de uma forma bem seca, de uma forma bem triste. Depois disso, a vida do Brás é só ladeira abaixo. Ele tentou ser um monte de coisa, só que nada dava certo. E, e quando ele estava, né, pesquisando sobre o emplasto, que ele jurava que ia ser o marco na sua vida, ele pega um vento e morre. E é isso aí, gente. Ele representa a alta sociedade brasileira daquela época. Ele só pensava em dinheiro, nunca precisou trabalhar, só se importava com o que a sociedade pensava sobre ele. E é isso, gente. Ele faz uma crítica. O Machado de Assis, nessa obra, ele traz uma crítica à sociedade da época, que na história é a elite carioca, né? E a independência do Brasil, ela tinha rolado já tinha algum tempinho. E como vocês sabem, o povo jurando que estava dependente de Portugal. Ah, não, somos dependentes de Portugal. Sim, de fato, mas ainda independentes da cultura europeia. Somos totalmente independentes da cultura europeia. E fazer essa crítica não era comum, não. Porque, ó, o romantismo, ele traz uma exaltação brasileira, uma exaltação do Brasil. E no realismo é diferente, no realismo isso não acontece. Por isso que isso é uma obra realista. Esse livro se trata de uma obra realista, do realismo brasileiro. Nesse rolê todo eu esqueci do principal, que são as características. Esqueci de falar das características. Bom, uma marca do Machado de Assis é a sua objetividade. Ele é muito objetivo e nessa obra os capítulos são bem curtinhos. É,
tipo, em uma folha você pode encontrar 2 capítulos, são capítulos bem curtinhos. Outra característica é a metalinguagem, porque Brás Cubas ele fala: "Estou escrevendo esse livro, dedico este livro", entendeu? Então, a metalinguagem, igual ao Quarto de Despejo, também tinha metalinguagem. Outra característica muito perceptível é o ceticismo e o pessimismo. Brás Cubas ele tem um humor muito ácido, muito pessimista, bem cético, ele é bem irônico também, gente. A ironia e o humor ácido são o tchan do livro, entendeu? Outro ponto também, o Machado de Assis, ele traz um tempo psicológico. Ele faz uma sondagem psicológica, ele quer sondar a mente humana e a hipocrisia, as máscaras sociais. Então, tem essa sondagem psicológica. E para finalizar, tem intertextos. Ele cita vários outros tipos de literaturas e coloca, insere aqui nesta obra, são intertextos. E, enfim, termino as características aqui. E eu termino aqui essa belíssima apresentação. Espero muito que vocês tenham gostado. Acabo minha apresentação de seminário Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis.